Nós vamos ser substituídos pelos robôs? Será que o trabalho, como a gente conhece, vai acabar? O papo de hoje é cabeça. A gente vai da tecnologia à filosofia. Vem com a gente no Café com Muqueca que esse episódio está imperdível. Lembrando que o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Café com Muqueca, convidado super especial, convidado internacional com projetos no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Temos o prazer de ter aqui hoje com a gente David Beach. Muito bem-vindo, David. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Renzo, pelo convite. Legal estar aqui, poder trocar ideia com você. Sempre muito bom. Bom, o papo com o David é um papo que ele é amplo. O David é um cara que tem uma bagagem diferenciada no mundo da tecnologia e tem implementado projetos de inteligência artificial de verdade, vamos assim dizer, né, David? Como é que tá aí? Vamos falar um pouquinho, eu sempre gosto de recortar assim, o nosso bate-papo, assim, passado, presente e futuro, né? Acho que antes você podia se apresentar para a turma aí, como é que o David chegou aqui, né? Bem, meu nome é David Beach Padilha. Eu sou formado em Ciência da Computação pela FAESA e em 2005, há mais de 20 anos, comecei minha vida como programador e aí fui passando por várias empresas, trabalhei na Autoglass, trabalhei na Vale e foi quando eu decidi empreender com a Flexa. No começo nós trabalhávamos fazendo sistemas, isso foi 2007, 2008. E começamos a partir para essa parte de tecnologia em nuvem. Fomos parceiros da AWS, somos parceiros da Amazon Web Services até hoje, desde 2010, onde nós precisávamos garantir que as empresas conseguissem rodar suas cargas em nuvem em alta escala, né? Então já tinha empresas que eram empresas de educação, naquela época iniciando aprendizado online, então você tinha que atender de 10, às vezes 10 mil alunos. E isso nos deu bagagem de conhecer mais sobre arquitetura, que ao longo do tempo, desde 2022, estamos agora trabalhando pesadamente com projetos de inteligência artificial e dados para várias empresas, como se diz, projetos reais mesmo, muito antes desse hype. E fizemos muitos workshops em São Paulo, passaram mais de 2.000 pessoas nas nossas sessões. O objetivo era mostrar o que era possível fazer com inteligência artificial. A gente deu reduzido esse ano, focado em outras abordagens, mas eu brinco que se o carro fosse inventado, a gente tinha que dar aula de direção de graça para gerar um mercado, e hoje estamos aí numa curva ascendente de novos projetos e principalmente à medida que o hype diminui da IA. Eu acho que cada vez vem mais um hype, né? Mas é o chat GPT, daqui a pouco é não sei o que lá, daqui a pouco é o Cloud Code. Mas tirando essa espuma, acho que o chopp mesmo, ele está aumentando, que é onde a arte do possível, que é possível extrair com IA, de fato real, ROI, resultados, a gente está vendo bastante evolução nisso daí. Boa. Bom, só para trazer um pouco de contexto, né, ainda um pouquinho ali na sua transição, início da Flexa, tendo atuado já em AWS em 2010, você pegou toda a transição do conceito de on-premises, né, que seriam servidores locais, para a nuvem propriamente dito, né? Nosso podcast aqui é um podcast de inovação, mas a gente sempre gosta de falar um linguajar que, de certa forma, siga no caminho do didático, para que as pessoas possam realmente se conectar mais profundamente e talvez até despertar um eureka aí, se você estiver nos ouvindo e esse conteúdo estiver fazendo sentido para você. Mas o que é a nuvem, David? Se você puder explicar para a gente assim, o que é a AWS, a Amazon Web Services, né? O que é, como que ela nasceu, qual o papel dela no ecossistema da Amazon e o que é essa tal dessa nuvem que a gente tanto fala? Excelente pergunta. Às vezes a gente precisa mergulhar no óbvio e no implícito, né? Porque nem tudo é óbvio e implícito para todo mundo. Quando eu falo pra minha mãe que eu tô jogando os arquivos para nuvem, ela pode pensar que eu tô indo lá para a rua jogar papel para cima, né? Pois é. Bem, a Amazon.com é uma das primeiras empresas do mundo a ter o seguinte desafio: 1 milhão de pessoas acessando o site para comprar.
Isso em 1997, 98. Então, uma empresa naquela época que passou por esse tipo de desafio teve que criar uma arquitetura, uma capacidade de processamento extremamente pesada para a época. De tal forma que a Amazon precisou crescer tanto na parte de estrutura, de infraestrutura, que em 2006 eles tiveram a seguinte ideia: poxa, e se a gente pegasse parte do que a gente não usa e possibilitasse que outras empresas pudessem comprar parte dessa capacidade que nós temos ociosa? E aí nasceu a AWS, que é a Amazon Web Services. Boa, então só para a gente seguir um racional aqui, ó. Pessoal, nós estamos falando de 20 anos atrás, né? 20 anos. Então estamos dizendo o seguinte: empresas dessa época, elas não tinham como comprar espaço ou alugar espaço de servidores, tinham seus próprios servidores, correto? Certo. E você media o tamanho do seu servidor pelo pico da sua capacidade. Aham. E a diferença entre a média e o pico seria a ociosidade que você estaria disponível para vender para os outros? É isso? Exatamente, perfeito. Perfeito. É como se eu tivesse criado uma ideia de cooperativismo, mas que não é cooperativismo, porque na verdade, estando vendendo essa ociosidade, nasce um novo negócio? É como se você tivesse construído uma fábrica. Para atender a energia dessa fábrica, você construiu uma hidrelétrica, construiu toda uma redistribuição e começou a gerar energia para atender a sua fábrica. Mas chegou um momento que você gerava mais energia do que você precisava e você começou a vender essa energia. Perfeito. Aí nasce a AWS. Aí nasce a AWS. Que hoje é uma empresa do Jeff Bezos também, vou É. falar assim, do grupo Amazon ali, e que é o braço. Quão relevante é a AWS no ecossistema da Amazon? A AWS, se eu não me engano, ela representa grande parte do lucro da Amazon. Porque metade do que a gente usa dos aplicativos que estão no seu celular rodam na AWS. Que você tem Nubank, iFood, OLX. Gente, quando a AWS dá uma tropeçada, o mundo inteiro O mundo fica meio inteiro ansioso. fica assim. Então, O pessoal assim, fica meio fora do ar, né? então a Amazon criou. E é raro, né? Eu vi, acho que foram o quê? 2 eventos em 3 anos? Nos Perfeito, últimos 3 que eu me lembro. Netflix também, toda Netflix nasceu na Amazon, entendeu? Então, assim, a Netflix está em mais de 100 e tantos países. Então, assim, a Amazon Web Services criou o conceito de nuvem, inclusive. Porque o conceito de nuvem, para o pessoal entender, é um conceito econômico. É você pagar pelo que usou depois de ter usado. Exemplo, eu vou fazer um e-commerce. Você faz a estrutura para esse e-commerce rodar. Aí, digamos que tem a Black Friday. Se você, num dia normal, você precisa de 10 servidores, a Black Friday precisar de 100, você vai escalar para 100 servidores, vai atender a Black Friday ali, e depois, no minuto posterior àquilo, você não vai precisar mais e você volta para 10 servidores. Como a cobrança é por segundo, quantos segundos de cada máquina, chega de 30 dias depois que chegar a conta, você paga. Então, economicamente, você está pagando depois de ser recebido, no melhor dos casos, né? Por isso que a iFood, por exemplo, e outros, temos alguns clientes que são, entre aspas, concorrentes do iFood. Qual é o maior problema da empresa que faz igual o serviço do iFood? Qual a diferença de carga necessária para atender um aplicativo de encomenda segunda-feira, 6 horas da manhã, versus sábado, 8 horas da noite? Se você tiver que ter infraestrutura própria, Você... como, por exemplo, a Wine teve, né? Quando a Wine começou, lá, acho que 2006, 2007, eles tinham infraestrutura física na Log, né? Que fica no Rio de Janeiro. Imagina, você tem que ter um profissional para gerenciar seu servidor, se ele tá ligado, se não tá, se ele tá com energia, se não tá. E aí, só trazendo um pouco mais também, acho que de contexto, para quem nos escuta aqui que não é da área, o servidor é como se fosse um computador como o seu, né? Que você tem na sua casa, um desktop, mas guardado numa sala muito segura, com ar-condicionado, temperatura equilibrada e também com disponibilidade de banda, de alta disponibilidade de banda, né? Que as pessoas podem, não só a pessoa colocar ali o arquivo, o site que ela vai desenvolver, como também outras pessoas acessarem, né? Só que a Amazon é isso em escala global. Em escala global. Né? E você sobe tanto que o nome que se dá à parte de rede da Amazon é VPC, Virtual Private Cloud. Você cria uma nuvem virtual privada dentro da estrutura da Amazon, de forma que se torne impossível para que outras pessoas, além de quem tem o acesso, ou seja, o cliente, possa acessar. É por isso que a maioria dos concorrentes da Amazon rodam na Amazon. O Mercado Livre roda muito na Amazon. Os concorrentes da Amazon rodam na AWS. Amazon Commerce, né? Rodam na AWS. Por quê? E não tem conflito de interesse, não? Na verdade, algumas empresas, eu fiquei sabendo, por exemplo, no passado, tiveram a seguinte visão. Poxa, se o maior lucro da Amazon vem da AWS, se o Magazine Luiza roda na Amazon, ela está ajudando a Amazon.com a vender mais barato porque está consumindo a infra dela. Então, tiveram essa visão. Por isso que a Magazine Luiza
está criando a própria estrutura, por exemplo. Mas tem outras empresas que não estão nem aí para isso, porque o custo de escala é muito menor pela qualidade que tem. Porque existe uma coisa chamada ciclo de Bezos, né? É um desenhozinho muito assim, feito a caneta para o Jeff Bezos, que eu tenho, que é o mesmo conceito da Amazon.com. Eu tenho um preço barato, com isso eu vendo mais. Vendendo mais, eu tenho mais escala de compra. Com mais escala de compra, eu ganho mais desconto. Repasso esse desconto ao meu cliente. E com isso, eu gero um ciclo virtuoso. Sim. Foi engraçado que eu tive no primeiro reInvent que teve da AWS em Las Vegas e eu pude ver o Jeff Bezos no palco anunciando a redução de preço do S3, né? É isso aí. Que foi exatamente ele falando, olha, como a gente teve um crescimento de uso acima do normal, nosso preço médio ele tende a diminuir. E como é que é a estrutura de preço? Isso é competitivo para nós brasileiros ainda com esse dólar alto? Muitas outras nuvens, por exemplo, nós somos parceiros da Oracle também. Muitas outras nuvens têm preços menores para algumas coisas. Então, assim, são aquelas questões. Novos entrantes tendem a tentar pegar pelo preço. Só que ao longo do tempo, infraestrutura começa a virar commodity, entendeu? Então, a Amazon, a AWS hoje, ela está se posicionando muito fortemente em produtos prontos, produtos acabados, assim. Em vez de vender areia, cimento e barro, ela está vendendo apartamento pronto. Muitos produtos a gente trabalha que são soluções prontas para fazer resolver algum problema de negócio. Pode dar um exemplo aí de um para nos... O Amazon tem uma solução chamada Quick, que basicamente é uma inteligência artificial que entra no seu banco de dados e encontra certos níveis de insights que um ser humano comum seria impossível encontrar. Perfeito. A gente fez um trabalho, por exemplo, na rede de supermercado de São Paulo, que encontrou uma nova abordagem de promoção que eles não tinham chegado a essa conclusão sozinhos. Baseado em precificação, horário de compra, Eu vou te dar um exemplo. estoque. Por exemplo, você imagina que dados, as pessoas pensam em dados como volume de dados, tipo assim, 1 terabyte, 100 milhões de fotos. Só que quando você fala de dados, existe algo chamado dimensionalidade. Exemplo, uma tabela do Excel de 10 linhas e 80 colunas tem 10 a 80 possibilidades de análise. Isso é a quantidade de átomos do sistema solar. Então, imagina você está resolvendo um cubo mágico. De todos os dados que você tem sobre vendas, qual é um ângulo que você vai tirar um insight assim, campeão? Eu vou te dar um exemplo. Eles estavam com 28 milhões de vinho parado. 20 milhões em reais. Reais de estoque de vinho. Essa rede de supermercado, quase mais de 300 lojas. E aí, analisando através de algumas ferramentas e usando inteligência artificial para analisar esse volume de dados e principalmente a dimensionalidade dos dados, identificou que se ele faz promoção de vinhos acima de R$200, se ele fizer 15% de desconto ou 50%, não muda muito o que vende. Já um vinho abaixo de 70 só vende muito se ele dar 50% de desconto, seus vinhos de R$39. Só quando você olha o histórico da empresa, o cara só fazia promoção de 30%, 40%. Quando você analisa através de um determinado ângulo com inteligência artificial que há um ponto ótimo de promoção, onde é tipo a curva de Lafferty ao contrário, né? Há um momento ótimo onde se eu aumento a promoção, não aumenta a venda. Se eu vendo a mesma coisa, dando 15% ou 30%, eu vou dar quanto? 15%. E a gente conseguiu segmentar por faixa de preço. Qual tipo de desconto estaria mais resultado em venda baseado na análise histórica com inteligência artificial? Exatamente. Ou seja, a empresa vendeu mais, desovou mais rápido com maior lucratividade. Isso é um caso do que a gente consegue fazer. Que eu falo que a inteligência artificial, além de fazer um gatinho vestido de bombeiro, porque hoje você fala em inteligência artificial, os caras falam, né? Vídeo aqui de um gato falante. Isso é legal, bacana. Só que entretenimento, a mídia, audiovisual é 1% do possível do que a gente consegue fazer com inteligência artificial. Boa. A gente está falando muito de AWS com o David, né? A gente está falando muito sobre esse assunto, né, David? Porque assim, vocês têm alguns reconhecimentos da AWS no nível de parceria de vocês, né? Explica um pouquinho sobre isso e vamos já emendar no papo sobre inteligência artificial. Eu queria que você desse uma pincelada aí sobre esse tema de hoje. A Flexa, logo no início da inteligência artificial generativa, parece que ele está falando de século passado, mas assim, final de 2022, nós começamos dentro do ecossistema da AWS, nos posicionar como referência a projetos com base nas coisas que vão acontecendo. Mas isso você já trabalhava com a AWS desde 2010? Desde 2010. 2010, né, que a AWS começou, aí trabalhando com S3... RDS. Migração, modernização, a gente ainda faz isso bastante, né?
Mas, por exemplo, começou a chegar demandas de uma empresa que precisava encontrar duto de petróleo desativado no fundo do mar. Beleza? Porque veio uma lei que qualquer operação de offshore de petróleo com mais de 25 anos que não funciona mais precisa ser decomissionada. Todo equipamento que está no fundo do mar precisa ser removido. E aí nós começamos, naquele momento, com os modelos que tinham na época, a gente fez uma solução que conseguiu identificar e o cliente economizou mais de 20 milhões de dólares. Isso virou um case global da AWS, de tal forma que nós fomos convidados a ir a São Francisco apresentar esse case, essa história, com o cliente, e lá com várias empresas do Vale do Silício. Foi lá no Financial Square, do lado lá da um monte de empresa, inclusive eram empresas francesas para ver isso também. E nós apresentamos como que nós fizemos a anatomia da solução, como é que a gente usou a inteligência artificial para encontrar duto de petróleo desativado. Como é que foi? Você pegou os projetos originais, cruzou com o georreferenciamento, análise combinatória, essa parte aí eu fiquei curioso. É muito mais simples do que você imagina. Imagina que... Tá lá, instalar o duto, desliga o duto. Não, imagina que você tinha, ao longo do tempo, vários equipamentos, e aí tem um monte de equipamento, tem um tal de árvore de Natal, manifold, e aonde estão esses equipamentos? A única fonte onde tinha informação sobre a localização geográfica eram inspeções feitas por robôs. ROVs, que o cara lá do navio controlava o robô e ele batia foto, media a resistência. Então tínhamos mais de 15 mil documentos, alguns com 30 páginas, alguns com 70 páginas. Documentos de imaginamento? Documentos de imagem, relatórios feitos à mão, olha só, 27 anos de documentos. Não é um negócio assim, alguém fez uma auditoria, né? São documentos Documentos históricos. diferentes, de formatos diferentes, feitos por pessoas diferentes, em que algum lugar daquele documento dizia que aquele tramo, que é o trecho do duto, está em qual latitude e longitude. E aí, o que nós fizemos? Porque eles tentaram, só para você ter uma ideia, a empresa tentou fazer à mão e ficava tipo 2 horas por documento, desistiram. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, a gente manda um navio sonda, que custa 250 mil dólares a diária, e vamos, vida louca, vou baixando lá e vou, Raio-X ali e vai e embora. vou indo. O que nós fizemos? A IA leu esses 15 mil documentos, dezenas de milhares de páginas, e gerou um mapa de onde estavam aqueles dutos, extraindo informações. Obviamente, há perda, com certeza, mas imagina que é igual você fazer um tracejado, assim, se vai faltando um pontinho ou outro, não importa. Você já sabe por onde está passando. E com isso eles conseguiram economizar semanas de navios. E também ser mais assertivo na missão de descomissionar, que fala? É decomissionamento. Decomissionamento, né? Mais assertivo na demanda. É porque eles podem planejar antes. Antes eles tinham que baixar o navio, ver o que tinha. E é impressionante, porque tem coisa que está soterrado, tem coisa que você baixa. Ué, cadê? Tava aqui, mas tem que cavar não sei quantos metros para achar. Hoje, o David, se você fosse pegar e particionar o seu cérebro em 2 quadrantes, um de negócio e outro de tecnologia, quantos por cento tá em cada? Eu estou tentando transacionando o máximo possível para negócio. Porque há um momento em que a tecnologia ela vira commodity a um nível que a gente nunca viu antes, né? Começa na guerra. Você tem lá os Estados Unidos investe 5 bilhões num porta-aviões nuclear, que cada carinha desse carrega não sei quantos mísseis, e você manda lá para o Golfo. Aí os holding numa caverna faz um drone autônomo que vai pela água, cola numa fragata nuclear e explode. 29,99. Comprou na Temu os materiais. Então, assim, a comoditização da alta tecnologia, ela está exponencial. Então, o diferencial passa a ser o modelo de negócio, passa a ser a cultura. A gente viu que o maior diferencial das empresas hoje é a cultura. Não é mais, que eu tenho uma super tecnologia que já foi, tá? Então, assim, a inteligência artificial está acelerando muito isso. Muito. A gente vê muito assim, tecnologia já foi geradora de oceano azul, né? Hoje, o estilo, forma, jeito, tem falado mais alto, né? Tem. E, assim, nas nossas conversas sempre a gente percebe que, assim, tecnologia é o nosso meio de conexão, mas os papos são sempre sobre temáticas que envolvem negócio, né? Não é sobre o bit e o byte. Tudo bem que o bit e o byte é legal para quem é um pouquinho mais nerd, né? A gente gosta. Mas ele não é o que é o objeto da compra, né? Via de regra, né? E aí, David, assim, vendo essa evolução aí da relação de vocês com esse grande player global,
no momento de hoje, a gente entra na temática que é o que tem sido a bola da vez aí da inteligência artificial generativa. Acho que está todo mundo muito, de certa forma, ainda impressionado com o que é possível fazer, né? Acho que a gente está só no começo dessa transformação toda, né? Mas vamos trazer alguns recortes conceituais, explorar um pouquinho o David, cientista da computação, né? Explica para o nosso espectador aqui, a gente não teve ainda no podcast, ou já tivemos alguns, a gente não entrou tão a fundo no techniquez, vamos dizer assim, né? O que que é essa tal inteligência artificial e o que que é essa tal inteligência artificial generativa, para que quem esteja nos ouvindo consiga entender o seguinte: pô, esse cara sabe do que ele está falando, ou esse cara aí está só consumindo o que está todo mundo falando. Bem, a inteligência artificial, ele é um termo cunhado em 1956 por um cientista que ia fazer um curso de verão, e isso ele falou, tem um vídeo dele falando isso, e ele precisava de um nome bonito para ganhar patrocínio. Métodos estatísticos multivariados não é um nome muito bacana. Então, inteligência artificial, na verdade, é uma forma que você tem de encontrar padrões. Que estes padrões, eles podem ser, eh, padrões visuais, aí o meio modal pelo qual esse padrão acontece, desde que você consiga transformar isso, que um computador consiga ler, você consegue encontrar padrões, e uma vez que eu encontro um padrão, eu consigo fazer uma previsão de um resultado. E isso é inteligência artificial, o que nós chamamos de machine learning, que são práticas onde você faz com que a máquina aprenda algo. E ela aprende a reconhecer padrões. Todo mundo aqui na portaria tem reconhecimento de face, tá? Aprendeu a reconhecer padrões e encontrar uma face. Então, inteligência artificial, ele é um termo muito amplo que envolve muitas áreas. Eu escutei uma vez só para um recorte assim. Inclusive, o papo tá bom, vou pegar um cafezinho, né? Já estamos com um patrocinador, não é neste capítulo ainda, porque ele fez algumas exigências sobre a garrafa que nós vamos utilizar, mas em breve nós já temos uma marca aí para nos apoiar aí, para ter um bom Arábica capixaba. Ó, excelente. Mas eu ia pegar um gancho, eu fui num evento, e o palestrante, se eu não me engano, foi o Giancarlo, que ele tá na Universidade da Holanda, ele falou, pô, acho que foi ele que falou, não tem certeza, mas assim, o maior problema é esse marketismo em torno do termo, né? Inferência estatística tendente a um não é um termo que vende tanto quanto inteligência artificial, né? Claro, exatamente. Então, eh, John McCarthy foi o cara que criou esse termo, a né? inteligência artificial é então uma implementação do universo estatístico. Perfeito. Então, por exemplo, imagina que você tenha, quem conhece Excel, você tem uma planilha Excel com 100 colunas e no final uma coluna de resultado. Por exemplo, esse relógio, como é que o celular sabe que você está andando? Dentro do celular tem um acelerômetro, que o celular sabe se ele está numa posição vertical XY, se ele está balançando. Então botaram o celular no bolso de alguém, pegaram esses dados do acelerômetro e a pessoa foi dando feedback. Esse feedback foi: estou andando, estou correndo, estou subindo escada. Então, a inteligência artificial é um meio pelo qual eu treino um modelo a reconhecer a realidade. Então, a realidade é o que acontece, é um meio de se aproximar da realidade. Só que isso nunca é perfeito. Então, eu brinco que há um limite aceitável de pelo de rato no molho de tomate. Se há um limite aceitável de pelo de rato no molho de tomate, você sabe disso. Dependendo da amostra, você É. vai comer bastante pelo de rato. Isso. Exatamente. Toda IA tem erro, tem taxa de erro. Ela varia na tendência, não é 0 e 1. Nunca. E há um termo muito comum, que inclusive as pessoas erram muito, que é o termo assertividade. Assertividade é a característica de comunicação interpessoal, ela não tem outra significado. Se o cara é muito assertivo, é que ele sabe se expor de forma clara e objetiva. A inteligência artificial, ela é acurácia, acurada ela é, quão próximo do acerto que ela tem, perto do que ele tem como treinamento. Então você tem, por exemplo, um modelo que detecta fraude. Você tem não sei quantos milhões de fraudes, aí eu vou lá e passo o cartão, bloqueio o cartão. Por que ele fez isso? Porque eu tive um feedback, alguém teve que dar o feedback. Então, a única forma pelo qual a inteligência artificial sabe que algo é real é porque alguém deu esse feedback. Que seriam os algoritmos de aprendizado supervisionados. Perfeito. Algoritmos não supervisionados são coisas que normalmente separa coisas, tipo, olha essa amostra e me diga quem é diferente. Tipo aquela maquininha de RGB do tomate.
Separa o tomate verde do tomate vermelho. Perfeito, Ali exatamente. é uma matemática bem objetiva, né? Verde para um lado, vermelho para o outro. Nem tudo que as pessoas veem é IA por baixo dos panos, né? Porque Isso aí é antigamente eu sou matemática da linear, né? eu sou da época que tinha uma definição de inteligência artificial que é tudo aquilo que o computador faz que só o ser humano podia fazer. Isso caiu por terra, porque, pô, uma catraca então de ônibus, aquelas mecânicas também é inteligência artificial, já que ela faz o controle. Então há muitas definições, mas a inteligência artificial generativa é quando o que a inteligência sai da amostra é aquilo que foi usado para treinar ela. Ele gerou uma saída que parece com o que foi usado de entrada. Como assim? Por exemplo, se eu for fazer uma IA que detecta fraude, eu entro o histórico da transação e ele me diz se é fraude ou não. O IA generativa entra texto, sai texto. Ou sai imagem, ou sai áudio. São abordagens que fazem a previsão da próxima amostra. Quando você chega para um chat GPT, para um IA e fala algo, você parece que você está perguntando e a IA respondendo. A realidade é que você está iniciando uma frase e a IA continuando a frase. E ela vai sorteando a próxima palavra, ela vai gerando a próxima palavra, até que a palavra gerada seja terminou o texto. Aí ela para. A IA que gera a imagem, ela vai gerando o próximo pixel até ela chegar à conclusão que terminou. Então, a IA generativa, no fundo, ela é uma IA preditiva, só que numa escala muito maior. É aquela história da união faz A. É isso aí. No meio dos publicitários vai falar açúcar, né? Mas no meio social comum vai falar a força. Seria mais ou menos isso, Exatamente. né? Que aí a estatística depende do contexto. Exatamente. A grande questão da inteligência artificial generativa é que você tem 2 elementos. Você tem o modelo, você tem os dados. Os dados, eles são, hoje, muito volumétricos, assim. E aí teve uma mudança no algoritmo que permitiu que os textos fossem treinados em paralelo. Isso foi lançado pelo Google em 2017. 2017, dezembro de 2017, foi feito um artigo chamado Attention is All You Need, onde criou-se os fundamentos teóricos para a gente ter tudo isso que a gente tem hoje na inteligência artificial. E assim, era aquela galera do Google Brain, né? Que teve uma turma que teve uma debandada e foi para a OpenAI, não foi isso? É. Porque o Google, ele, assim, a gente sempre fala assim, ó, nunca aposte contra os nerds, né? O Google, ele em 2023 teve uma barrigada ali nas ações, né? Porque as pessoas estavam colocando em xeque o modelo do Google, de que, pô, a IA vai matar o Google como buscador, mas o que a gente tem visto aí é que o Google está sendo o grande vencedor aí no que tem visto aí de novas tecnologias. Ele tem surfado bem essa onda, que não é mais uma onda, é um novo oceano, né? Mas assim, com a massa de dados que o Google tem, para poder fazer inferências em modelos é muito absurda, né? Não, vou te dar um exemplo. É difícil competir com o Google em modelo de geração de vídeo. Eles têm o YouTube. Pronto. Eles têm geração de imagem. Eles têm o Google Fotos, eles têm o Gmail, eles têm toneladas de dados. Porque o modelo de inteligência generativa são 2 elementos. 3, na verdade. O modelo, o poder computacional e o corpus, que são os dados usados para treinar aquele modelo. E isso, quem tem mais é que mais. Quem vai ter o melhor modelo? Quem tem mais isso tudo. Bom, então trazendo aqui, só para a gente contextualizar para quem está nos ouvindo, então assim, quando eu falo de um modelo como um modelo de inteligência artificial para análise de placas de veículo, ele é um modelo, pode chamar de micro, um modelo específico, modelo especialista. É isso aí. E quando eu vou para o game da inteligência artificial generativa, eu estou falando das LLMs, que são modelos largos de linguagem que eles são treinados com muito mais dados. Então, ter dado é necessário para construir o produto. Aí eu emendo uma pergunta, que eu pensando aqui. Nós estamos falando de Gemini do Google, nós estamos falando de OpenAI como sendo o first mover aí, né, que primeiro se moveu nesse segmento. Nós estamos falando de Grok, né, que tem ali todo o Twitter. De onde veio a massa de conhecimento que a Anthropic tem usado para o cloud? A grande maioria, 70% é YouTube. Vídeos do YouTube, áudios, transcrição dos áudios. E você tem, assim, materiais de consumo universal, que já estão, Conhecimento comum. com conhecimento comum. Está tendo uma grande batalha aí de portais que de notícia. Isso aí já, assim, é coisa que aconteceu lá no início, porque as pessoas acreditam que os modelos eles são como se fosse uma base de dados, elas não são. Tanto que eu sempre falo, e a gente recomenda, que o melhor modelo é aquele que resolve o seu problema o mais rápido possível. Exemplo,
talvez o modelo ele não tem que saber quem foi Deodoro da Fonseca. Mas se ele souber ler muito bem, entender o que está se passando para ele, você pode usar uma técnica que você, quando ele faz uma pergunta, eu jogo o contexto no momento que eu faço a pergunta, ele lê um monte de texto e responde para a pessoa de forma coerente. Então, ao longo do tempo, as empresas foram chegando à conclusão de que não vale a pena eu inchar o modelo, entre aspas, com conhecimento. Foca que o algoritmo seja aquele melhor cara que sabe aprender, que é uma coisa chamada recall accuracy. Qual é a acuracidade da capacidade dele ler um texto e prestar atenção nos detalhes. Tanto que a técnica usada para isso chama-se de NAIA, que é Needle in a Haystack, que é tipo assim, agulha no palheiro. Então, se eu jogo para ele a história de João Maria e o modelo for ruim e você perguntar assim, o que a bruxa deu pro João para saber, o João usava o que para poder a bruxa achar que ele estava magrinho ainda, que é osso de galinha. O modelo pode ser que não saiba. E o modelo muito bom, ele tem a capacidade de prestar atenção nos detalhes. Então, o que esses modelos hoje da Anthropic e tal estão ficando muito bons é nisso, é a taxa de erro caindo muito em relação ao contexto. Perfeito. Então, só para a gente contextualizar mais um pouquinho também, os modelos, eles vão ter saídas diferentes para o mesmo input, né? Aí você que está nos ouvindo e vendo, ou vendo, né? Porque pode estar no Spotify também. Abre o seu chat GPT aí, faz uma pergunta específica, um prompt, e troca o modelo e faz o mesmo prompt em outras LLMs, eles vão ter resultados diferentes, é Na isso? verdade, no mesmo modelo. Porque no fundo, assim, quando você olha o algoritmo do modelo, ele faz um sorteio da próxima palavra. É como se eu pegasse, igual você deu exemplo, né? A união faz açúcar ou a força. Ou o rato roeu a roupa do rei D. Aí ele vai chegar de todos os textos que ele já leu, qual é a palavra que completa essa frase. Só que ele faz isso como se ele pegasse as palavras possíveis e jogasse numa lista e sorteasse. É por isso que a mesma entrada dá de saídas diferentes. Mas um sorteio que varia numa inferência estatística muito próxima. Muito Ele não vai na próxima. aleatoriedade. Não. Aí você tem um indicador do modelo chamado temperatura, que você pode aumentar, Que é e aí vai ele ter essa aumenta esse oscilação. range, aí ele chama que aumenta o nível de alucinação. Alucinação, para quem não sabe, é um nome bonito dado para erro. O Boa. rato roeu a roupa do rei de Roraima. Tipo assim, alucinou, não, Ainda errou. assim faz sentido, que é um lugar, né? É, É roupa de, sei lá, do Ribeiro, né? é isso aí. Hum. Então, assim, a grande questão é que a briga hoje não está mais no modelo em si, está no ecossistema. Por isso que a OpenAI, mesmo queimando milhões por dia, ela ainda está relevante porque ela tem aquilo que ninguém consegue botar que é que é o usuário. Quando você tem um canal, quem tem um canal tem tudo, né? Então a briga hoje desses modelos são pelo canal. Só que isso, gente, isso aí digamos assim, né? É só a ponta do iceberg. A grande questão está nos modelos que equipam as coisas que a gente está usando no nosso dia a dia. Porque a IA vai estar onde você tem que estar onde você está. Então é um ERP que vai botar como uma funcionalidade. Então a gente ajuda muita empresa a embutir IA nos seus produtos. Boa. E vamos entrar agora no papo bom aí, que é a IA no dia a dia empresarial, né? Uhum. É muito legal a gente ir lá no ChatGPT, no Gemini, fazer um promptzinho, fazer um videozinho ou acelerar ali um relatório, mas o usuário empoderado, ele não necessariamente gera resultado na organização, né? Porque quando ele vai para as empresas, a gente tem um arcabouço um pouco mais complexo, que é segurança de dados, integração, acesso a essas bases de dados, e aí ela precisaria então entrar nesse universo das empresas. E aí, já conectando aí com o que você tem entregado, explica pra gente o que vocês têm como Flexa gerado de valor, né, a sua percepção sobre o nível de maturidade, tanto do mercado amplo, que seria a empresa como um todo, e os especialistas, aí, os gestores de tecnologia, gestores de processo, inovação, e onde que você tem visto que é a melhor porta de entrada da inteligência artificial nas empresas? É o gerente de tecnologia, é o dono da dor ou é o RH? Muitas perguntas em uma, hein? Cara, eu acho que quem carrega o balde sabe o peso de cada gota d'água. O melhor pessoa é o dono do problema. Por exemplo, se caso real, a gente tem uma empresa que tem 3.000 técnicos
de instalação de link para várias empresas. RH é um problema sério dele. E hoje eu tive reunião com outra empresa também de renome que tem um problema sério de... eles fazem 120 contratações por dia, ok? Você imagina que todo dia é uma empresa de segurança, dos maiores do Brasil, segurança patrimonial, e todo dia tem filas e filas de gente botando currículo e ele tem que contratar 120 pessoas. Aí você tem um caso de uso, aí esse é um caso de uso de RH, ok? E aí a gente estava várias práticas e técnicas de usar inteligência artificial para minimizar e acelerar esse processo, minimizar a perda e acelerar esse processo. O melhor pessoa é o dono da dor, é o dono do negócio. Nós temos um problema, às vezes, com a empresa com a área de tecnologia, que a área de tecnologia fica olhando a marca do pincel. Tipo assim, tá, você vai entregar aí, mas não, eu não tenho, já tenho o Power BI aqui, exemplo. Ele bloqueia. Tanto que a Flexa, nós estamos verticalizando nossas ofertas, eu tenho o Smart Retail. Smart Retail eu vou numa rede de supermercado, ou numa rede de móveis, ou uma rede de loja, eu já tenho mais de 60 coisas que eu sei o que dá para fazer, que vão resolver a vida do cara, como esse caso que eu dei exemplo do vinho, né? Uma IA que identificou uma estratégia para desovar vinho, estratégia para fazer forecasting, ou seja, prever quanto que eu vou precisar comprar de um produto no futuro. E aí o papo vira negócio. Vira Vira negócio. tech habilitador. Exatamente. Então, assim, eu brinco que é igual tentar vender Excel. Se eu vou tentar vender Excel, eu chego para você e falo assim, Renzo, olha aqui, ó, A1 igual a 2 mais 3. Você vai ficar olhando. Tem muito gestor de tecnologia que ainda acha que saber sobre SQL e Oracle vai o diferenciar numa posição empresarial, sendo que às vezes ele não sabe nem o que é curva ABC, né? Então, assim, Ele não sabe dizer, é assustador. A gente conhece o cara de TI, ele não sabe dizer o que o negócio dele faz. então assim, eu brinco, teve uma vez que eu também Não conversando sabe. com uma empresa, ele falou, pô, Renzo, eu vi aí que você conversou com o chefia aí da empresa e tal, pô, dá uma dica aí, cara. Falei, claro, pô, começa a estudar mais sobre o teor de gordura do leite do que sobre a nova versão do Windows, pô. Era uma indústria, tra trabalhava com queijo e tal. Se eu chegar para o dono da empresa e falar que a gente encontrou uma forma de aumentar o potencial a concentração de gordura do leite, e isso vai melhorar a produção do queijo, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, ele vai te ouvir mais do que se o seu banco de dados é X ou Y, né? Assim, porque isso aí tudo é tecnologia habilitadora, né? Não é meio, né? Não é o fim. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos numa oportunidade numa empresa americana que ela fabrica... Sabe qual é o negócio deles? Sabe aquele franguinho branco de granja? É um produto deles. A empresa tem mais de 70 anos de melhoramento genético de aves. Ela está em mais de 60 países. E aí eles têm os produtos dele. Brown, não sei o que lá, que é a galinha que bota aquele ovo bonito, ovo que não sei o que. Esse é o produto deles. Então eles têm um banco genético absurdo. Absurdo mesmo. É um negócio deles, é a genética. E aí existe uma parte que a gente tenta entender com a empresa quais são as dores que a gente pode resolver. E a gente identificou que o cara tem um problema seríssimo, que ele tem 60 veterinários para atender o mundo todo. Entendeu? São os veterinários. Sabe aquela empresa do Parque dos Dinossauros que faz ali, que sabe a genética do dinossauro? Cara, é muito interessante, que eles são empresas que sabem tudo da genética, dos problemas possíveis. Então a gente está fazendo um dump de todo o conhecimento desses caras e botando no agente para que seja uma propriedade da empresa. Porque talvez esse especialista que vai lá para a Índia, ele não tem um conhecimento ali daquele ecossistema indiano e não compartilha, às vezes, com o que está acontecendo no Brasil E aí a questão de gente, crescimento exatamente. fica... Então, assim, hoje a inteligência artificial ela é capaz de encontrar padrões em coisas que não são normalizadas. Isso é um potencial que a gente nunca tinha tido na área de tecnologia da informação, do tipo, você pode ler um contrato de 300 páginas e dizer assim, ó, me fala quais são as partes envolvidas. Rápido. Então, assim, eu posso ler uma base de conhecimento, notas de campo e problemas que tive no passado de 50 anos e ter um conhecimento acionável, porque uma coisa é esse conhecimento aqui, ó, que a biblioteca que tem 1 milhão de livros, vai lá ler. Outra coisa é você precisar e a informação está ali. Isso foi o maior habilitador da inteligência artificial generativa, ao meu ver. Não é se vai fazer um poema, se vai fazer um e-mail. Isso aí, gente, isso aí para mim digamos assim, é perfumaria. Isso aí ajuda? Ajuda, mas a escala do resultado que dá para as empresas é a capacidade,
Porque eu brinco o seguinte, existe 30 anos, Renzo, para ter 30 anos de experiência. Isso aí. Existe Mulher faz 50, 9 meses, existe mulher 50 faz anos para ter 50 anos de dados. O maior diferencial que a empresa tem são seus dados. Modelo virou commodity, né? Tipo assim, sabe aquele esquema que eu falei, a marca do pincel, que pincel você está usando ali, né? O uso estratégico dos dados que você tem dentro de casa é que faz o diferencial da empresa. É por isso que a gente está vendo uma empresa que vem do nada, caso real, a Temu a chinesa, não existia no Brasil até maio de 2024. Já é o quarto maior marketplace brasileiro. Oi? Ele foi o maior, Já é o maior ele foi o maior durante quase um ano. O Mercado Livre penô. penou e passou ele, então agora ele é o segundo maior. O Mercado Livre tem... Mas olha só, com 3 meses ele já tinha mais do que a Magazine Luiza. Eita. Então, assim, o que eles fizeram? O uso de IA e dados, de forma estratégica para vender mais e melhor. Então, as empresas ficam patinando, tentando ver, meu Deus, mas o que você está usando? Eu uso isso, eu uso aquilo. Tipo, igual você está discutindo qual é a marca do pincel que você vai usar, velho. Resumo da ópera rápido aí para quem quiser fazer um gatilho acionável para amanhã é: lixe uma dor e entenda os dados em torno dessa dor para poder respaldar a solução por IA. Seria isso? Perfeito. Na verdade, nós Quando fala dor, é um problema que você tem na sua empresa. Pô, eu estou demorando para fazer concessão de bancária, isso faz com que o meu financeiro não consiga ser estratégico, ou a outra dor, eu tenho atraso de entrega de mercadoria. Lista um problema, né? o que acontece? Eu brinco que o peixe não sabe que o mar existe, né? Às vezes você acredita que aquilo é normal. Caso real, né? Às vezes você é da área de supermercado. É super comum, é normal 4% do que eu compro ir pro lixo. Exemplo. Então o cara acredita aquilo como uma verdade. E isso te custa, sei lá, né? Uns 40 milhões por ano. E você acha normal, aquilo é normal, todo mundo aceita aquilo como normal. E se você reduzir 50% isso? 80% comprando melhor. Então, Colocando inteligência artificial para identificar furtos e roubos ali com... isso daí é uma coisa muito... A gente já até tem um caso agora recente disso, e a gente já fez uma IA para encontrar fraude em soja. Chega um caminhão com soja, e aí a soja tem classificações. E vai, exemplo, A, B, C, D e E. E os preços variam com mais ou menos 40%. O segredo está o cara do laboratório. O cara pega para o caminhão, ele pega uma amostra da soja, bota nas máquinas, isso é filmado, ele bota nas máquinas e gera uma evidência de que aquela soja é do tipo X. Olha, essa soja tipo X você tem que levar e entregar naquele silo. E eu vou te pagar 100, exemplo. Os caras vão lá e molham a mão desse cara do laboratório, esse cara leva uma amostra no bolso da soja boa, vem um caminhão da soja ruim, ele finge que pegou a amostra e na hora de botar na máquina ele bota aquela que estava no bolso dele. Aí, em vez de 100, 150. E aí leva para o silo da soja daquele tipo e suja. Então é um problema seríssimo que acontece. Então a gente já tem modelos que a gente está tentando... é 100%? Não. Tem uma empresa australiana que fez um modelo de detecção de furto em supermercado. Com mais de 100 mil horas de vídeo, eles atingiram um grau de acurácia de 80%. Não. 80%. 80%. Essa acurácia significa que cada 100 imagens que ele pegar uma movimentação, talvez abrindo o casaco, ele apontar que a pessoa está roubando, 20 na verdade vai ser ele tirando talvez um caderninho para Exatamente. Exatamente. Então, isso, qual o valor desse erro? Entendeu? Então, como eu te falei, todo modelo de IA tem erro. Obviamente, quando eu faço uma IA, igual a gente está fazendo assistente para a Febraban, para ajudar o brasileiro a sair do endividamento. Não pode ter erro ali. Essa é difícil, hein? É. Essa aí a gente quer... Meu bolso em Tem dia. que ter um outro podcast aqui só para falar Mas assim, ele precisa... 70% do Brasil está endividado, né? Pois é. Então, assim, obviamente, quando na hora de fazer cálculo, não pode ter erro, né? Então, a gente já tem essa técnica que a IA não faz cálculo, né? A IA generativa não sabe fazer conta. Ela chama uma máquina de cálculo aí.
É como se eu desse para ela uma calculadora que ela sabe que tem que usar, mas ela ajuda. Ali eu não posso ter erro e está sendo testado por mais de 300 pessoas esse assistente. Na prática, se você quiser ver isso funcionando, vai no ChatGPT e pergunta quanto que é 2 mais 2, né? Ele vai chamar uma maquininha de Python ali para calcular, né? Hoje, assim, quando não, mas se botar 2.345 mais, se você bota um número diferente, você vai ver ele, aguarde. Aguarde. Por baixo dos panos ele está rodando, ele está desenvolvendo um código que roda o código. É a única forma que tem, não é a máquina, ele não sabe fazer conta. Então, assim, voltando à questão, o valor da inteligência artificial nas empresas está no valor do problema que ela resolve. Ponto. Sem firula. A gente passou por todas as fases, Renzo. Aquela galera que falava que querem fazer um projeto de só para dizer que tem. E eu brinco, né? O ex-presidente da Sun Microsystem, lá em 1996, 97, quando começou a ter internet, ele falou uma frase assim: internet é igual ao sexo na adolescência. As pessoas, por achar que os outros estão fazendo, falam que está fazendo também. É bem chulo, mas está acontecendo muito com a IA. Eles acham que tem que falar, tem que fazer, que tem que dar alguma resposta. Só que quando a gente entra nas empresas, a gente observa que os problemas são muito mais profundos. É como se ele quisesse ter um bolo de cenoura. Eu quero fazer um bolo de cenoura. Você olha assim, cara, você nem tem cenoura, velho. Comprando batata. Nem cenoura tem. E aí, isso acontece nas melhores famílias, tá? Empresas até DNB, Digital Native Born, a gente já pegou coisas do tipo. No fundo guarde e use estrategicamente os dados que você tem, porque é a única coisa que te diferencia. Todo o resto, o cara vai no Google, o cara vai no ChatGPT e faz. Então, construção de data lake, data warehouse, bancos de dados, centralizadores de dados são parte de uma boa estratégia de IA. São. E aí, na verdade, grande. Para ter banco de dados e não bando de dados, né? E outra coisa, né? Nós temos uma tecnologia que, por exemplo, que resolve em 100 milissegundos o que um banco tradicional resolveria em 12, 15 minutos. Se eu faço em 100 milissegundos o que uma coisa tradicional faz em 10 minutos, você entende que em 2 minutos eu consigo fazer centenas, às vezes milhares de execuções, e no fundo é igual resolver um cubo mágico. Como que eu analiso um dado onde eu encontro um insight campeão assim? Um padrão que não conseguiria encontrar. Tem que ter os dados. Você tem que ter os dados de uma técnica que é muito rápida a análise. E aí eu misturo inteligência artificial generativa, que é a capacidade da IA entender um contexto e ter uma missão a ser resolvida, e dou para ela uma capacidade de análise de dados muito rápida. O que sai no final? Seria a mistura de bancos vetoriais com bancos relacionais para chegar numa decisão lógica. Exatamente. Mais ou menos isso. É como se eu te desse uma planilha do Excel e falasse assim, Renzo, encontre aí qual a melhor forma de eu fazer um arranjo de promoção. E aí, você identificasse com essa missão, de todas as técnicas matemáticas e estatísticas que existem no mundo, qual é a melhor para atingir essa demanda? E ele fizesse um trabalho de um cientista de dados. Isso é uma técnica que tem para encontrar insights em volume de dados, que a gente tem resolvido muitos problemas assim, caríssimos, ou problemas assim de dezenas de milhões por ano perdidos que são recuperados assim. Outra técnica é assistentes, né? Você fazer um agente que acelera um atendimento. Só que ao mesmo tempo, pessoal, eu falo que mais importante saber que tomate é fruta, que eu não boto tomate na salada de fruta. Todo mundo quer automatizar, mas ninguém quer responder um chat automatizado. Perfeito. Ok? Todo mundo quer. E a Febraban, nosso cliente, a gente fez uma palestra para todos os diretores de atendimento dos bancos. E testou. Conversa com a IA e conversa com o humano. Né? A quantidade de gente que está voltando, os caras assim, mandando um monte de gente embora para substituir isso por chatbot de atendimento. E está voltando atrás. Isso está acontecendo porque é igual você receber uma ligação, te atender. Olá, David. Ligue para... Você vai desligar na cara. Entendeu? Isso está acontecendo. A pessoa sente o cheiro da IA, já desliga. Eu acho que está faltando também um pouco as empresas entenderem que pode falar que é IA, mas ter o canal humano também. Porque tem coisa que você prefere fazer com IA, né? Assim, se eu sei que eu tenho que mandar uma foto de uma evidência para vincular num processo de um sinistro do veículo, cara, é melhor eu tirar a foto e anexar, assim como é melhor eu pedir um iFood ou um aplicativo de delivery conhecido, né? Que o iFood ainda não é nosso patrocinador. Melhor, Vamos falar empresa capixaba, né? Take It. Vamos falar da Take. É melhor fazer um pedido pela Take It, né? Do que eu ligar pro telefone da pizzaria no domingo à noite, que está sempre ocupado, e ter que falar um nome complicado que é Renzo Colnago, que a pessoa nunca entende. Então ali usa a tecnologia, ele é mais fácil. Acho que na IA tá tendo um pouco desse negócio também. A IA, assim, no fundo, assistentes, eles estão substituindo a interface.
Sim. É Em vez um canal, é a interface. é interfaceless, que é mais ou menos assim, olha, eu entro aqui e falo, me liste, tem tanto até bancos hoje que tem um intercanal web, nós estamos construindo, canal conversacional, nós estamos construindo um, que é, fala assim, você pode mandar um áudio, Isso aí. ou manda um texto falando, olha, me lixe aqui, faça um Pix para minha mãe. E Minha aí, mãe tá na agenda. aí ele vai saber assim, ó, tô vendo aqui que essa aqui é a sua mãe, sim, confirma. Então é como se fosse um cara que está digitando por você. Agora, se eu tenho um problema e quero falar com o humano, eu quero falar com o humano. Eu Quer não falar com quero o humano. falar com um Assim, tem um caso da Amazon dos Estados Unidos, onde eles têm atendentes humanos, são milhares, centenas de milhares, assim, ao longo do tempo, porque o americano, ele gosta de ligar. Os caras resolvem o problema ligando. Aqui a gente tem, assim, dá um dedo mindinho para não ter que falar com ninguém, eles gostam de falar. Então, o que que a Amazon.com fez nos Estados Unidos? Ela coloca um assistente que entrou em todos os sistemas deles e fica ouvindo as ligações. Então liga alguém e fala assim: ó, pô, eu falei que era para entregar meu pedido lá em casa, eu descobri que foi entregar, não foi entregue e tá no Amazon Locker aqui perto. O Amazon Locker é como se fosse aquelas caixinhas que eles têm em farmácia. O atendente tá com essa ligação, aí ouviu, vai lá no sistema e já tá com tudo contextualizado. Aí a fala bem assim na tela: fala para o cliente que foi identificada uma alta taxa de roubo na região dele e que, por conta disso, a gente tentou em contato por telefone dia tal, não conseguiu, por e-mail dia tal, não teve resposta. Nós achamos melhor colocar no Amazon Locker, conforme se ele olhar o SMS dele, foi enviado. Aí o ser humano, que é o last mile, ou seja, vai entender, vai ser treinado muito mais em questões humanas do que qual é o sistema que ele tem que entrar. E aí o ser humano prontamente, no tempo certo, fala assim: "Ó, entendo a sua frustração, foi identificado uma alta taxa de roubo, tentou comunicar", mas aí a IA ditando a regra, tá. Sai daqueles scripts meio engessados Senhor, de eu call estar center. olhando aqui no meu sistema, Não. estar indicando aqui. Esse tem um maior desafio, isso tem um dos maiores cases do atendimento, aonde ele consegue. Se não tivesse os dados também, não ia conseguir dar aquele contexto. Não ia dar o contexto. Então, assim, aonde o atendente conecta com o ser humano, que só um cérebro humano conecta com o outro, no tom de voz correto, entendendo, trazendo o cara para tranquilidade, falando assim: ó, o senhor pode não querer a compra, não tem problema, vai receber o ressarcimento total, ou se o senhor quiser, por causa do inconveniente, o senhor vai ganhar aí $10 de cupom. Aí o cara: pô, desculpa, eu vi aqui realmente SMS e tal. O que que acontece para a Amazon ou para qualquer empresa que implemente algo do tipo? Um atendente, em vez de ficar 3 meses treinando, o cara com uma semana já está de frente pro telefone. Porque é mais ou menos o seguinte, cara, aprende a lidar com os custos são, ó, vamos aprender a lidar com o cara ligar para você revoltado, como é que vai ser, como é que você traz ele para um estado emocional que você queira. E aí o resto, o sistema, cara, só lê o que está aparecendo para você. E aí a inteligência artificial tem essa capacidade de contextualizar e trazer informação relevante através de uma instrumentação que a gente faz. Então, hoje, eu prefiro atendimentos que sejam assim, onde a IA dá um superpoder para o ser humano, do que, de fato, tentar fazer tudo sozinho. Como você falou, fazer tudo sozinho é igual você fazer um Pix, cara. Você vai lá, preenche o CPF de destino, no celular, aperta play, manda enviar. Então, assim, tá tendo uma demanda muito grande de tentar fazer muita coisa, assim, e que se você errar a mão, você perde, como a gente viu cases reais de bancos que investiram milhões tentando trocar pessoas e tiveram péssimas avaliações. Aí você tinha toda uma estrutura pronta para o cara não ter que ligar e o cara começa a ligar. Exemplo, os chatbots antigamente sempre foram de tipo uma URA, né? Você entra na tendência e fala assim, digite coisa um. tal, 2 para coisa tal. E, cara, sinceramente, Chatbot, né? é maravilhoso, porque você entra assim, digite um. Eu quero o resultado do exame. É objetivo, né? Objetivo, te dá uma árvore de opções. Aí os caras substituem uma coisa dessa, que já é barato, já funciona. Bom dia, aqui é o assistente, sei lá, o que você quer. Gostaria de... Aí você tem que ter uma tecnologia para identificar esse contexto, ele vai te responder errado, provavelmente. Não, até vai, mas você... A carga cognitiva de você escolher entre opções e tirar uma coisa do zero é quase 200 vezes. Se eu falo assim, o que você gosta de comer, versus você prefere bife ancho ou filé mignon?
a energia que seu cérebro tem para tomar a decisão, ainda mais com poucas opções, é muito menor do que me diga o que você quer. Aí o que os caras estão fazendo, os atendentes. Aí o que está acontecendo no dia que eu quero, sei lá o que eu quero, cara, sai dali e liga pro telefone. Então você pegou décadas de coisas que estavam funcionando, jogou fora e está tendo que refazer. E onde é que nós vamos chegar com isso tudo, David? Sim, nós vamos chegar no cenário onde eu vou ter o meu robozinho lavando minha louça, lavando minha roupa. Assim, a física tem uma abordagem sobre o que é trabalho, né? É. Que envolve força, envolve distância, né? O conceito de trabalho certamente mudou. Onde que a gente vai chegar nisso tudo? O que vai ser um diferencial de nação? Vai ser a capacidade de geração de energia? Assim, eu vou chegar num cenário onde eu vou ter que ter renda universal básica? Mas o que eu digo é o seguinte, tá? Isso até o professor Miguel Nicoleles fala muito. Quando você pega, por exemplo, existe um grande filósofo do século XVII, Kant, tem um livro muito legal chamado Crítica à Razão Pura, que é mais ou menos o seguinte: existe o que é o universo, existe a realidade. A essa realidade ele chama de númeno. E existe o que nós percebemos essa realidade. Nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos. E o nome disso é fenômeno. O fenômeno é como nós percebemos o mundo. E a fé é a ótica que nós damos à realidade. A inteligência artificial é uma maquete do fenômeno. Ou seja, nós pegamos aquilo que a gente conseguiu perceber da realidade, de certa forma, em forma de texto, em forma de áudio, em forma de vídeo, em forma de imagem, e a IA aprendeu em cima disso. Então a IA está comendo restos do que nós percebemos. Isso já é mapeado. Uma pessoa que fica usando IA o tempo todo, ela vai ficando mais burra ao longo do tempo, isso é garantido. Porque o nosso cérebro consome menos energia que essa lâmpada que está acesa aqui. Ele faz isso desligando circuitos que não precisam. Quando você está aprendendo a dirigir, você fica assim, meu Deus, onde é que é a embreagem, onde é que é o freio? Daqui a pouco você está quase carro autônomo, né? Você sai daqui para Pedra Azul, chega lá, ué, Vai já dirigindo cheguei. do joelho, né? Já cheguei? Tipo assim, né? Então o cérebro faz isso. O que está acontecendo, o que está percebendo? E eu falo para todo mundo, cara, manda um e-mail, nós vai, mas tenta fazer um e-mail na mão. Para de delegar para a inteligência artificial tudo, porque a inteligência artificial é igual ao governo. Ele não entrega nada que não tirou de alguém. Nada. Tudo que a IA gera veio de algum lugar. E como que você cria algo novo assim? Então, você gera algo que a IA vai reaproveitar, vai rearranjar e te entregar de volta. Só que você pega aquilo e bota na sua cabeça. Isso é um meme, não um meme lá, aqueles memes de internet. Quer ver um exemplo besta? Né? Você já viu um e-mail assim, Renzo? Renzo, espero que este e-mail te encontre bem. Já recebeu esse e-mail? Eu nunca, assim, eu fiquei sem aquela lenda. Por quê? Se você lê Sêneca, lá, 60 depois de Cristo, sobre a brevidade da vida, pegou a carta que ele escreveu para o irmão dele, que demorava 4 meses para chegar, e está escrito assim: caro Paulino, espero que essa carta te encontre bem. Óbvio, demora 4 meses, na época que os caras morreram com 30 anos, o cara esperava isso. Entre ele terminar de escrever a carta e a carta chegar, pode acontecer um evento. Tudo. A inteligência artificial, ao longo do tempo, eles têm um conceito de token, que é a representatividade numérica de um conceito. E no inglês, que é maior corpus, mail, e-mail, ele passa a ter o mesmo, praticamente, você chega para o americano e fala assim, I'm gonna send you a mail, você não espera que o cara vai pegar uma carta, escrever à mão, selar e te mandar, você já subentende que é e-mail, certo? Que é electronic mail, né? Exatamente. Correio eletrônico. O que aconteceu? Ao longo do tempo, a IA, alguém falou, me ajude a fazer um e-mail que seja muito educado, pegou essas coisas das cartas antigas E tratou como e tratou e botou, e as pessoas incorporaram. Hoje o cara manda na mão no WhatsApp, opa, espero que isso te encontre bem. O maior problema da IA é porque chama de universo de Laplace, né? Tipo, se você tem um universo que tudo que entra é reaproveitado na saída para entrar, você não tem nada novo. E a mente das pessoas está sendo usado com material de segunda mão. Entendeu? Então,
alguns países estão proibindo a inteligência artificial até a adolescência. Para isso eu posso desenvolver repertório. Se não, o que vai acontecer? Mas se eu tô aqui com criança, se não ChatGPT, não, velho, a criança tem que fazer raiz quadrada na mão, Fazer recorte da Xerox, tem Da que Barça. criar repertório. Por que eu aprendo fórmula de Bhaskara? Cara, velho, você está aprendendo que um problema complexo pode ser quebrado em pequenas partes e você segue um algoritmo e resolva isso. A sua vida é assim. Se você não treina a mente desse jeito, você vai ficar igual o resto da vida, igual aqueles passarinhos esperando a mãe botar. Então, o maior desafio da sociedade vai ser lidar com isso. David, você tem 6 filhos, né? Eu tenho 6 filhos, pessoal. Eu tenho 3 filhos pequenos. Seus filhos fazem o quê? Cara, karatê, pintura, Atividades teatro. lúdicas, atividades que envolvam o racional da criatividade. Sim, porque ser criativo, ele envolve a capacidade e a autoestima de aceitar e criar algo que você organizar o caos, né? Mary Shelley, que foi a autora do Frankenstein, que é a mulher, ela falava, criar não é do nada, é organizar o caos. E você tem o universo, que é a realidade, que é o noumenon. E nós percebemos a realidade. E como que você cria essas coisas? Eu vou te dar um exemplo. Você tem a IA, ela está sempre entendendo o mundo conforme a sombra que o ser humano deixa do que nós geramos ali. Você teve a enchente no Rio Grande do Sul, certo? Aí voltando à questão do robô. Bem, teve um caso lá de um pai que, durante a enchente, o cara arrancou tudo de dentro da geladeira, virou a geladeira, botou a família, a mulher, o cachorro e usou a geladeira como barco. Um robô morreria afogado. Correto? Até ter esse evento que vai Que usar como vai treinamento do ensinar. modelo. Exatamente. Então, a inteligência, a única fonte real da inteligência é a natureza. Só que a inteligência não precisa ser inteligência literária, saber falar línguas. Você quer ver um dos elementos mais inteligentes do mundo? Ao meu ver, tá? Mereceria Nobel. A pimenta. Você gosta de pimenta, Renzo? Pimenta do reino, pimenta... Não, pimenta frutinha, tá? Pimenta malagueta, essas Dado o coisas. cenário, sim, eu não sou aquele cara ultra fã da pimenta mexicana, não, mas uma pimentinha ali... Eu vou te falar, correto. toda pimenta do mundo vem da Amazônia. Toda pimenta do mundo, tomate, batata, que a batata, na verdade, é um pé de tomate pré-histórico que gerou a capacidade de armazenar. Então, a região da Amazônia, ela é o berço da pimenta. Só que a pimenta é um pezinho desse tamanho, certo? E a pimenta, ela tem aquela frutinha que é muito atrativa, e você tem no meio da Amazônia aquelas árvores que é impossível você conseguir um lugar ao sol para poder crescer. Ao longo do tempo, a pimenta desenvolveu um mecanismo, uma molécula chamada capsaicina, que é o que faz a pimenta arder. Só que tem um detalhe da pimenta. A pimenta só arde em mamíferos. A capsaicina, ela só faz arder mamíferos. Ela não arde no passarinho. A pimenta fez isso como uma estratégia de voar. Então, o passarinho come, um gambá não vai comer a pimenta. Então, a pimenta expandiu, ela como espécie, ela é muito bem sucedida porque ela desenvolveu uma tecnologia capaz de garantir que só quem voasse pudesse comer a pimenta. Só que a pimenta foi espalhada pelos portugueses, porque é muito bonito, né? E aí, por isso que os lugares onde tem os mamíferos maiores, onde a pimenta arde mais. Índia. A pimenta está disputando terreno com o búfalo, com o elefante. Só que ao longo do tempo, a pimenta foi sendo incorporada em certas culturas, e de todos os mamíferos que a pimenta arde, só tem um que come por livre e espontânea vontade. Que é o ser humano. Por quê? Não sei, cara. Convenção cultural? Não sei, eu gosto de pimenta. Então isso foi a última jogada da pimenta. Foi criar esse masoquismo maluco na nossa cabeça. Você foi estudar isso depois que você viu que você gostava de pimenta? Na verdade, a história da pimenta. Na verdade, eu tenho muitas curiosidades aqui. Mas a grande questão é a seguinte. Olha como é que é inteligente, cara, a pimenta. Você tá entendendo? Se tivesse um Nobel, eu acho que a pimenta é o elemento mais inteligente que tem. Boa. Então, as pessoas acreditam que a inteligência artificial, ela vai ser uma colheitadeira. Sabe aquelas colheitadeiras, um Excel. Ele acelera trabalho.
beleza? Trabalhos de resolve problemas que nós criamos, né? Eu tenho que fazer a contabilidade, eu tenho que lidar com muitos dados. Nós criamos esse problema e a inteligência artificial vai resolver esse problema. Só que, quando você trata de ser humano, assim, por isso que, que os trabalhos do futuro que serão mais bem remunerados serão aqueles, cara, que de São conexão. extremamente humanos. Eu tenho sempre, assim, nas nossas conversas que eu tenho com todos os perfis aí amostrais, a gente sempre fala assim, né? Vinho e batata não vão sair de moda. O mundo é um mundo de conexões, o ser humano é um ser essencialmente humano, né? Então ele se conecta. Como você bem colocou, né? A gente não quer conversar com uma IA, né? Eu quero conversar com outro humano. E no fim do dia a gente quer socializar, né? Com outros humanos. Então, cada vez mais a gente vê que os trabalhos que envolvem o toque humano, eles nunca vão sair de moda, né? Então, os trabalhos que envolvem criatividade, que envolvem a questão manual, né? Esse tipo de abordagem, ele tende a não sumir. E aí, para a gente fazer algumas reflexões finais aí, David, quanto tempo você acha que a gente está distante de ter os humanoides dentro da nossa sociedade? O que que acontece? Você lembra que uma empresa chamada Boston Dynamics, há muito tempo tinha aquele robozinho, que como um cachorro, que o cara chutava o robô, o robô voltava? Isso tem vídeos da década de 80 da Boston Dynamics, treinando o robô ao vivo. Porque o robô tem uma coisa chamada priocepção, que é a capacidade de um robô entender onde ele está no ambiente, ok? Então ele tinha que, quando ele dá um chute no robô, ele tem que falar assim: que movimentos eu tenho que fazer para me equilibrar? Sabe quando você sai catando cavaco assim? Só que o que acontece com a inteligência artificial generativa? A gente pode criar um mundo virtual. Eu posso modelar o robô virtualmente, como se fosse um GTA V, um videogame, e eu simulo milhares de horas por minuto de treinamento. É por isso que veio uma BMW que nunca tinha feito robô na vida e já saiu com um robô melhor que o da Boston Dynamics. Veio a Tesla, inclusive a Amazon tem uma tecnologia chamada RoboMaker, que serve para isso, criar ambientes virtuais onde eu posso treinar robô. Então, a capacidade que a inteligência artificial generativa tem hoje de descrever um ambiente é surreal, né? Isso é real. Inclusive, a gente fez um projeto já para uma empresa que faz audiodescrição de livros para o Mac, para fazer audiodescrição de livros para deficientes visuais, pessoas com deficiência visual, aonde eu pego uma foto e tem um homem atravessando a rua. Eles tinham centenas de pessoas que ficavam descrevendo a foto. Aí o ser humano fala assim: ó, homem atravessando a rua. A inteligência artificial, homem atravessando a rua, o homem está vestido calça marrom, camisa azul, mochila de couro, numa faixa de pedestre. É quase 1 minuto de áudio quando você converte o texto para áudio, descrevendo o ambiente. Então, a inteligência artificial hoje, com todos esses dados, ela consegue descrever muito bem o ambiente. Então, o robô consegue, à medida que esses modelos vão sendo mais aprimorados, ele consegue olhar aqui, saber que é uma que é uma caneca, que tem um bombom, e aí ele entende o ambiente. E aí sim, ao preço de um carro, muito em breve, você vai poder ter um robô que vai fazer várias coisas. E está tendo uma corrida absurda para isso. Porque foi desbloqueado nos robôs essa capacidade de entender o ambiente de forma assim, tanto o ambiente quanto como ele está nesse ambiente. Tanto que teve a demonstração dos robôs chineses lá num esquema de dança, não sei se você viu isso, assim, uma dança coreografada Sim, com sim. seres humanos juntos. É uma questão de tempo, né? Da mesma forma que os drones também já invadiram aí a nossa realidade, né? Assim, que era uma coisa de certa forma distante, um drone hoje já é um artigo aí que assim, já está até no para pessoas comuns comprarem, usar para lazer, para filmar, né? Assim, mas já está É o drone muito que te acessível. segue. Então, assim, à medida que aí o que vai acontecendo? Existe uma coisa chamada destilação. Você treina um modelo com toneladas de dados, e aí eu posso destilar. O que é isso? É como se eu pegasse apenas um conhecimento específico desse modelo. Esse robô vai se especializar em pegar o delivery na portaria e entregar no apartamento. Não montar carro, é porque o modelo, ele começa é como se eu desse a capacidade para o robô de fazer o que o cérebro faz. Eu vou criando atalhos para aquilo, tipo assim: "Olha, eu uso um monte de energia para entender um monte de coisa, mas essa atividade que eu faço repetitiva, deixa eu treinar um modelinho só para ela, e quando eu precisar dela, eu ativo só esse modelinho, eu tenho mais eficiência", entendeu? Então assim, vai ter sim, não quem falou isso foi o próprio Karl Marx, né?
haverá um tempo que haverá nenhuma atividade humana que não puderá ser feita por uma máquina, ok? Porém, se a gente definir o que é atividade humana, se é bater prego, cara, vamos lá, né? Que é a fórmula rudimentar da física, né? É, Rudimentar não, né? Fórmula então assim, o conceito de trabalho, ele tá mudando muito. Eu acho que no mundo, saber o que tem que ser feito vai ser muito mais importante que saber fazer. Vai saber fazer. Vídeo programação, né? Eu fiz a formação na MIT mais de quase 4 anos atrás, que foi o professor George Weston me falou: olha, a primeira atividade que a inteligência artificial vai substituir é programador. Por um motivo muito simples. Tudo que se sabe de computação, de programação, tá digital. E o mundo da linguagem ele é finito, né? Ele é finito. O escopo possível de uma linguagem, ele é contido em si Se mesmo. eu pegar lá C, Java, .NET, tudo, assim, o que pode se fazer com a linguagem, estrutura de Tá tudo controle, ali. tá tudo ali, né? Agora pensa um massagista. Cara, como é que você treina um robô massagista? Complexo isso. Tem Mesmo que sentir o tato, é tem que muita ver. coisa envolvida, é muita coisa envolvida. Como é que você vai fazer um robô criar um prato novo? Como é que você cria a capacidade da máquina de perceber as questões organolépticas? O cara pode até criar um prato novo, né? Mas não sabe se vai ficar bom, Não né? sabe, vai ficar bom. E mesmo se você coloque existem questões ali que não são algoritmizáveis, ok? Nem tudo, grande parte do que acontece no cérebro não é algoritmizável, não pode ser modelado matematicamente, não pode ser convertido num programa. Por exemplo. Por exemplo, empatia. Perfeito. Eu falo o seguinte, uma IA, ela tem que ser treinada com milhões e milhões e milhões de horas de imagem para saber que é uma pessoa sendo degolada e não uma mulher de biquíni. Quando você abre o Instagram, por que você não está vendo ali uma pessoa sendo degolada ao vivo? Porque em algum lugar do mundo, alguém tem que ficar olhando esse vídeo, assistindo esse vídeo e sentir a empatia, e isso existe, tá? Igual o lado B da IA, que o pessoal não sabe. Eles vão para países de baixo IDH. Nairobi é hoje a capital da doença mental, porque é onde as redes sociais treinam os modelos de censura dos vídeos. Então você tem que assistir um vídeo e tem uma pessoa, um gatinho pulando, beleza, pode passar. Aí tem um vídeo ali de um cara, de um cartel, não sei da onde, arrancando a pele da perna da pessoa e jogando sal. Eu tô te falando que tem um pai do amigo meu que trabalhou com isso. Ele não conseguiu 3 meses. Ó, Isso no início do YouTube, tá? A única forma que tem para você abrir uma rede social e não ter esses vídeos é porque passa por algum lugar. que tá treinado esses. Só que a IA nunca vai olhar e vai falar: meu Deus, nossa, não tem essa capacidade. A minha filhinha, com 1 ano e meio, meu sogro foi pegar uma panela quente, queimou a mão. Ela vendo aquilo, ela começou a chorar. Ela, vovô, e segurando a mãozinha. Ela, de certa forma, entendeu aquela dor. A empatia é inalgoritmizável. Nunca vai ser. O robô vai olhar assim, legal, a pessoa sendo decapitada. Oh, legal, uma pessoa na Tem um praia. humano que vai dizer. Não tem como. Não tem como Ou você, ele ter lido diversos livros e bases de mesmo conhecimento assim, que. nunca vai ser. Porque vai ter uma condição ali que ninguém nunca viu. Então, os caras assistem todos os vídeos possíveis das maiores atrocidades que um ser humano pode fazer e contra outro ser humano, contra animais, para criar uma pseudo-empatia que o modelo saiba que aquilo não pode ir. E algumas redes sociais, tipo TikTok, às vezes passa, né? Porque eles não estão treinando. É um trabalho tão sujo que eles não terceirizam. Ninguém aceita terceirizar isso e arcar com as consequências. Então, assim, nem tudo da IA, nem tudo é percebido pela IA. É porque a gente que é da área de tecnologia e está ligado com o computador na frente, né? Então, a IA está resolvendo problemas que estão no computador. Sim. Mas você entende que, sei lá, quantos por cento do mundo, o cara que planta café, o cara que faz não sei o quê, enfim, há um limite aonde a IA pode atender. Mas quando você bota no mundo físico, e aí é questão de automação, não tem para onde correr, entendeu? Só que não existe uma coisa chamada consumo sem renda. Tá? Ah, vou ter uma renda universal? Pode até ter que sim, voltando àquela primeira pergunta que você teve. Mas esse dinheiro vai vir da onde? A renda Vai ser a geração da riqueza, né? da onde tem que ter uma geração primária. Então, a minha opinião é que há um limite onde o aumento da tecnologia acrescenta algo a mais. Exemplo, é como se eu pegasse essa caneca
e precisasse encher de água, e tem uma gotinha aqui, cara, vai fazer diferença, da gotinha para a torneira. Mas da torneira para Catarato do Iguaçu, já era. A capacidade de absorver os benesses da tecnologia, ela é limitada. Ela é limitada. Então, tanto que vai chegar um momento que vai chegar no platô. Não vai ter mais muito o que acrescentar. Que são os Entendeu? limites, né? É porque a gente tenta fazer assim, né? Nossa, eu fiz uma predição aqui que nossa, estou dobrando a cada momento. Vai chegar um momento onde não vai ter mais o que fazer. A gente vai chegar no platô e vai todo mundo voltar e vai virar o que chama novo normal, né? Ninguém usava Excel, fazia as contabilidades da mão lá na década de 80, precisava de 600 pessoas para fazer a contabilidade de uma empresa e agora uma pessoa faz 600 contabilidades. O ritmo tá ficando tão acelerado que talvez as pessoas vão refletir que esse acelerado não é o legal, né? E aí eu começo a ver que a Itália tá no caminho certo, né? Tá no caminho Dolce certo. Vita, né? Tá no caminho certo no final, velho, assim, para que serve isso tudo, né? Então, os que os filósofos falavam, né? Até o Sêneca falava assim, teve gente que contando a história de um cara que com 97 anos foi aposentado do Senado Romano e fez um enterro fictício dele mesmo, que ali a vida dele acabava. Aí o cara falou, cara, esse cara nunca viveu. Entendeu? Boa. Então, assim, o que é viver, o que é realmente? Então, quando a gente olha isso daí, até Walter Longo fala muito assim, que vamos voltar a ser humanos, né? Porque vai tirar o trabalho braçal, mas a atividade tem que existir. Porque você vai pedir pizza, a pizza vai ter que estar lá, beleza? E tem um determinado momento. Por mais que você acesse um aplicativo que vai estar integrado num robô com IoT, que recebe o pedido, que pega a massa da pizza, que já foi feita por uma masseira, molho de tomate que já foi feito por um robô, coloca ali, que entra num robô que chega na sua casa. Ainda assim, teve que ter uma vaca para produzir esse leite, teve que ter um trigo plantado. Por Perfeito. mais que tudo esteja robotizado, ainda terão esses processos que envolvem a natureza, né? Tudo que se diz respeito a IA diz respeito a problemas humanos. E muda, né? Eu usava calculadora, agora uso aquilo. Então, assim, no fim, vai chegar um platô. Essa é a minha visão, mesmo porque as coisas têm que acontecer. E quanto mais a gente conversa, a gente que é de tecnologia e vai conversando mais sobre tecnologia e exercício de futuro, mais a gente se interessa por filosofia, né? Mais, cara, mais Mais assim. se interessa da essência Eu das acho que a gente coisas, né? aprende filosofia na hora errada da nossa vida, né? Segundo grau. Falo, cara, o que é isso? Mas é muito interessante. Você pega os livros assim antigos e tem muita sabedoria ali. Não, tem um amigo meu, um guru que, assim, ele foi fazer filosofia com 65 anos de idade. Aí ele falou, Renzo, agora eu tô preparado para entender o mundo. E agora eu tenho tempo, né? Porque eu tô aposentado e posso estudar com calma, eu sou o mais velho da turma e às vezes fico vendo que deveria ter uma barreira de tempo para poder entrar na filosofia, né? Para você realmente conseguir criar massa crítica, né? Pois é, mas assim, do ponto de vista do futuro do trabalho, muito do que acontece, que a gente da área de tecnologia, a pessoa tá ali, por exemplo, você tá dando entrada na nota fiscal, cara. Você pega a nota fiscal, digita no sistema. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, o tempo todo, tá? Isso que eu tô fazendo é necessário? Eu tô resolvendo um problema que não era nem para existir, entendeu? Infelizmente, isso vai gerar desemprego. A Oracle acabou de mandar 36 mil pessoas embora hoje, um e-mail 6 horas da manhã. E ele não está demitindo a pessoa, está falando, cara, você é uma pessoa maravilhosa, teve desempenho, mas infelizmente a sua função não vai Não existir existe mais. mais. Ela não está demitindo pessoas, elas estão acabando com funções. O digitador de nota de entrada. Não tem mais. Pega o XML e já entra no RP. Então, assim, essa primeira leva das demissões por IA serão muito parecido com o que o RP fez lá na década de 90. Quando você digitalizou, né, em vez de ficar guardando informação de cliente numa gaveta, na ficha do cliente, agora está no sistema. Mas vai chegar um momento que isso vai reduzir, não vai ter mais muito para onde correr, né? Boa. David, estamos aqui já, papo bom, papo filosófico, tecnológico, né? A gente saiu do Bit Byte para reflexão sobre Sêneca, papo sempre profundo, por isso que eu falo que David é um cara que de vez em quando tem que conversar conosco, que é sempre um papo profundo e, de certa forma, que nos traz reflexões de muitas provocações que nos fazem refletir, né? David, sempre no final do papo aqui eu peço para o convidado citar alguém, alguma iniciativa, alguma coisa que
Outmóvel que você colocaria uma luz agora e para destacar para que todos possam conhecer e acompanhar? O que que você traria aí com esse nosso ponto do nosso podcast? Pessoa, negócio, liderança, vale de falar de Deus, Steve Jobs, a mãe, ao sócio. Assim, eu acho que com isso tudo que está acontecendo, né, o Simon Sinek fala, né, tudo gira em torno de pessoas. Eu olha que eu sou um cara que era muito, assim, escovador de beach, sabe, aquele cara que ficava dentro da sala que tinha que passar comida pro bar do e ao longo do tempo, né, como eu te falei, né, eu tenho 6 filhos, cada um tem um filho de 25 anos que mora na Austrália, outro de 20, eu tive que entender ali as demandas de cada geração, de cada eu vi que no fundo, gente, assim, não importa o que você faça, tudo gira em torno de pessoas. Então, não é papo de maluco, não é abraçador de árvore, eu acho que no fundo, entender de emoções, entender, eh, ter essa capacidade de empatia, né, porque, por exemplo, nós estamos vendo, Renzo, um problema seríssimo. Projetos já não estão indo para frente, porque as pessoas simplesmente não estão usando. "Ah, eu fiz uma IA aqui que deixa o vendedor 5 vezes mais eficiente". Então, se o cara vende 100, ele vai vender 500. O cara daqui a pouco está vendendo 70. Por quê? Porque você está lidando com muitas coisas, né, medo, assim como no início da Revolução Industrial, os caras quebravam os teares para poder voltar a costurar na mão, está acontecendo. Então, há um desafio nas organizações e muitas têm que tomar essa decisão, tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a mensagem que eu quero dizer é o seguinte: sempre que você pensar que a IA vai mandar alguém embora, eu falo para todo mundo, o pior tipo de ganho da IA é cortar pessoas, porque é uma coisa chamada paradoxo do porteiro. O cara tem um hotel, troca o cara que fica na portaria por um, sei lá, que você tem que chegar ali e botar a cara para abrir a porta. Ao longo do tempo, o cara percebeu que, caramba, tá diminuindo os hóspedes, porque ele achava que o porteiro só abria e fechava a porta. Entendeu? Que fala: "Bom dia, senhor, como é que o senhor tá? Tudo bem?". Pegava a mala, levava. Então, o paradoxo do porteiro, ele vai acontecer em várias questões. Então, antes de sair pensando assim: "Vou mandar a pessoa embora, tal, porra, vou economizar", pensa muito bem. A inteligência artificial pode ser usada para alavancar, né. Temos casos aí de uma empresa distribuidora de remédio que aumentou 400 milhões de faturamento por ano, respondendo, cotações que os veinhos das farmácias do interior fazia papel de pão. Que a IA pôde ler esse papel de pão lá escrito a unha lá do cara e fazer sozinho uma proposta para ele. Mas se você pensa só em cortar pessoas e tal, é o pior tipo de coisa que a IA pode fazer. Um monte de gente que apostou nisso, primeiro estão tendo que contratar pessoas. E, David, a gente sempre quando vai caminhando para o final do nosso papo, a gente chega para o convidado e pergunta assim, uma pessoa que hoje você, citaria como uma pessoa que você acompanha, que você admira, que você, de certa forma tem como referência aí para guiar os seus pensamentos? Bem, um cara que eu acompanho bastante, já tive oportunidade de conhecer pessoalmente, fazer um curso com ele, Walter Longo, que é um grande o cara já foi várias coisas, né, muito do que a gente, viu nas propagandas dos anos 80, 90 passavam por ele. É um cara que entende muito o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, ou seja, como as pessoas estão interagindo naquele momento, porque para o cara fazer uma propaganda, ele tem que comunicar com a mente das pessoas. É um cara que eu acompanho bastante, eu gosto muito das visões dele e assim, corroboro muito com o que eu tenho visto. É um cara que recomendo todo mundo aí acompanhar, ele tem podcast, tem Essa livros. essa eu assino embaixo também, que eu tive a oportunidade. Engraçado que a gente teve algumas coincidências temporais que a gente não se deu conta, mas a gente estava em contextos parecidos, né, eu tive a conexão também com o Walter Longo no mesmo acho que no mesmo ambiente que a gente teve que você esteve, eu também estive, e realmente o Walter é um cara que, assim, traz uma visão muito apurada sobre comunidade, sobre ecossistema, né, sobre, ecossistema empresarial, né. Eu tive uma muito boa impressão e os livros dele também são muito interessantes, né. Sim. Pessoal,
papo profundo, papo interessante. Estamos chegando ao final do nosso papo de hoje, do Café com Muqueca. E o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para estar sempre à frente. E FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, o seu parceiro da inovação. Toda empresa tem um começo, um plano no papel. É aí que o Bandes entra, com orientação, crédito e parceria de verdade. E o sonho ganha forma, força e futuro. Assim como milhares de histórias do nosso estado, o Bandes é sustentável e apoia a inovação. Um banco que acredita nas pessoas e no desenvolvimento. E caminha ao lado de quem faz a gente seguir em movimento. Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo. Acompanhe a gente sempre aí pelo YouTube aqui, pelo site do ES Brasil, também pelo Spotify. David, muito obrigado. Obrigado. Que tenha sido bom, tenha sido um momento bacana aí de troca. Espero que você tenha gostado, porque provavelmente a gente vai ter um outro papo desse no futuro para atualizar as tendências aí da inteligência artificial. Imagino como é que seria o nosso papo daqui a 3 anos, né? Vai ter que ser na fazenda, né? Vai ter que estar plantando repolho na Letônia para poder... Conectado pela Elon Musk aí, talvez pronto, tecnologia satelital, né? Exatamente. Boa. Pessoal, muito obrigado e acompanha aí sempre conosco o Café com Muqueca. Valeu. Beleza. Falou, tchau.